Olá, depois de algumas semanas, estou aqui para falar sobre a segunda marca de quem é nascido de Deus. Quem é regenerado, quem passou pelo novo nascimento tem essa marca. E nós encontramos essa marca em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você pode estar pensando, então é fácil. Eu posso até concordar com você que intelectualmente para nós é mais fácil, intelectualmente, não salvadoramente. Por que eu digo isso? Porque para nós que estamos do lado de cá, o pós-derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, nós que temos a presença habitadora do Espírito Santo, para nós que já temos as decisões dos concílios sobre a divindade de Jesus, que estudaram, que escreveram sobre a fé da igreja, sobre Jesus, para nós que temos toda a história da igreja, e mais ainda, para nós que temos o cano fechado das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, toda a revelação completa, para nós que temos toda a história a nosso favor, intelectualmente pode até ser mais fácil crer que Jesus é o Cristo. Mas para aqueles irmãos lá do primeiro século, que conviviam junto com os gregos não pensavam assim. Pregar no meio deles, pregar para eles, defender a fé que Jesus é o Cristo era um absurdo. Paulo diz em 1 Coríntios que isso é loucura. Os gregos diziam que isso era loucura. Os gregos diziam aquele homem que sangrou, que chorou, que sentiu fome, sede, aquele homem que morreu agonizando na cruz, aquele homem não é o Cristo. Ele não é Deus. Deus não sangra, Deus não morre. Deus não é fraco como esse homem se demonstrou ser. Esse homem que se sujeitou às chicotadas dos soldados romanos, este homem que caiu com o peso da cruz, esse homem que levou cusparada dos soldados, que foi criticado, zombado, ridicularizado, esse homem não é Deus. Porque Deus não vem em carne, razão pela qual levou João a escrever para aqueles irmãos que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne é o anticristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Depois de tudo isso, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, porque é somente por revelação. Crer que Jesus é o Cristo é somente pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Observe, nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, quem causa a fé é a regeneração. Precisamos, primeiramente, ser regenerados para crer que Jesus é o Cristo, pelas razões que eu já disse anteriormente. Portanto, não é tão fácil assim dizer que naquela época, principalmente, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Crer que Jesus é o Cristo é apropriar-se dos benefícios que ele conquistou por nós na cruz. Crer que Jesus é o Cristo é entender de todo o seu coração que ele não veio possibilitar salvação. Não. Jesus não veio tornar possível a salvação. Jesus veio salvar pecador. E todo aquele que entende que ele é pecador, que entende que ele precisa de um redentor, que ele precisa para chegar a Deus de um mediador, aí ele já foi regenerado, ele já recebeu essa fé salvadora.
E por falar em fé salvadora, eu preciso falar para vocês sobre 4 tipos de fé. Tem a salvadora, que eu acabei de falar, tem a fé histórica, onde a pessoa crê de fato que os registros de milagres que operados por Deus lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento e ao longo da história, isso é verdade. Isso é verdade, ele crê nisso, mas fé histórica não leva a pessoa a ser salva, não, de forma alguma. Ela não é instrumental para levar à salvação, de forma alguma, não. Para se apropriar, melhor dizendo, da salvação, não. E além da fé histórica, tem a fé portentosa. Pessoas fazem milagres ao longo dos anos, né? Jesus disse que muitos se achegarão diante dele naquele dia e vão dizer: Senhor, nós fizemos maravilhas no teu nome, nós curamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome. Mas o que Jesus disse? Não, eu não conheço vocês. Então, fé portentosa, fé de operar milagres não leva à salvação. Nem sempre, isoladamente, isso leva à salvação, se apropria, melhor dizendo aqui, da salvação, não. Mas além disso, além dessa fé histórica e da fé portentosa, existe também a fé temporal. Jesus falou dessa fé nas parábolas, né? Inclusive na parábola do semeador. E a semente é boa, mas ela caiu em lugares não tão favoráveis ao seu desenvolvimento. E os cuidados da vida, do mundo, sufocaram aquela planta e ela morreu. Isso é a fé temporal, mas existe a fé salvadora, operada pelo Espírito Santo no coração do homem, agenciado, né, pelo Espírito Santo no coração do homem através da palavra de Deus. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. Jesus disse certa vez que as palavras que eu disse são espírito e vida. Então, crê, meu querido, que Jesus é o Cristo, somente mesmo através da regeneração. Sem a regeneração, ninguém crê que Jesus é o Cristo por causa desses fatores que eu coloquei aqui. Portanto, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Às vezes, muitos, como eu disse, podem crer intelectualmente que Jesus é o Cristo por causa de todo o arcabouço de material escrito sobre Jesus, e ele é confrontado e às vezes ele diz o seguinte: não tem como Jesus não ser Deus, mas salvadoramente é preciso que essa pessoa receba a regeneração. É preciso que essa pessoa passe pelo novo nascimento. Aí sim a mente dele é aberta. E ele agora olha através das Escrituras para esse Cristo. Porque ele lê as Escrituras e crê que isso aqui é verdade. Ele crê que Jesus morreu substitutivamente por ele. Ele crê de todo o seu coração que nele não há nenhum mérito, não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Ele olha para Cristo através das Escrituras, que Jesus de fato é o único mediador, é o único redentor, é o profeta dos profetas, o sacerdote dos sacerdotes, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, através das Escrituras, sua mente é aclarada e ele crê que Jesus é o Cristo. Baseado nisso que nós acabamos de falar, você acha que todos creem que Jesus é o Cristo? Acredito que não. Deus abençoe você. E a minha oração é que Deus dê a você essa fé salvadora, que
você possa entender através das Escrituras que Jesus é o Cristo e você se apropriar dos benefícios que Jesus conquistou na cruz. Quando você entender isso de todo o seu coração, quando você quedar-se aos pés do Redentor, você está dizendo, juntamente com todo o povo de Deus, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio, eu dependo dele, e eu vou encontrar com ele, e eu vou vê-lo como ele é, e eu vou ver a sua face. Se você crê nisso verdadeiramente, você tem mesmo essa fé salvadora. Então, fé histórica, fé portentosa, fé temporal, não leva à salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esta é a fé salvadora. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até lá.